Meus amigos da nossa contabilidade capixaba e brasileira, nós estamos aqui hoje para apresentar a CACICOM, Academia Capixaba de Ciências Contábeis, que tem como objetivo principal disseminar o conhecimento de aspectos filosóficos e científicos necessários a toda a contabilidade brasileira e, sobretudo, à sociedade brasileira. A nossa academia que nós estamos aqui apresentando hoje, ela foi constituída em fevereiro de 2018 com esse propósito, ou seja, levar a toda a nossa classe contábil, e quando nós falamos em classe contábil, nós nos referimos aos profissionais de contabilidade, aos professores de contabilidade, às faculdades de contabilidade, aos governos estaduais e municipais do nosso estado e, sobretudo, disseminar então esse conhecimento no seio de toda essa composição da nossa sociedade. A academia constituída sem fins lucrativos é uma organização de natureza social e já tem o seu site à disposição através do www.acacicom.org.br, à disposição de todos vocês com trabalhos científicos que ali vão estar brevemente à disposição de todos. Queremos informar ainda que essa academia nasceu do esforço dos nossos profissionais e abnegados professores do nosso estado, que nós destacamos entre eles o professor Valsemiro Nossa, a professora Silvânia Neres Nossa, os professores Fernando Caio Gaudi e Fábio Moraes, os professores Hércules Freire, os professores Eduardo Pinheiro e Humberto Rosa de Oliveira, ainda os professores que nós consideramos fundamentais para a nossa atividade, Eduardo Pinheiro, José Eduardo Zanotelli, José Elias Feres de Almeida, a membro do nosso Tribunal de Contas do Estado, Simone Velten, e esse pessoal, então, resolveu constituir essa academia, sobretudo com a necessidade de que ela faça o seu papel na nossa sociedade. Não podemos nos esquecer da professora Carla Tasso, que é uma empreendedora de natureza de levar o conhecimento aos nossos profissionais através da sua empresa. Então, nós estamos iniciando hoje esta atividade que vai estar disponível através do curso Webinar, que estarão disponíveis no nosso site conforme informamos. Esperamos que todos tenham o interesse em aprender, em aprimorar e até trocar informações com a nossa academia através do nosso website. Informamos que vocês poderão fazer qualquer comentários a respeito desses cursos, fazer indagações aos nossos palestrantes e prontamente nós estaremos aptos a responder naquilo que for necessário. Espero que vocês também nos ajudem a divulgar esta academia. É uma academia nova, recém-constituída, e ela estará à disposição de todos vocês, de toda a classe contábil, não só capixaba, mas também brasileira. Espero efetivamente que vocês façam bom uso deste material e os coloquem em prática na sua atividade profissional, quer seja como contador, quer seja como professor, quer seja como educador de forma geral. E não se esqueçam de procurar sempre os eventos que nós iremos promover a partir de então e serão divulgados através dessa rede social chamada Webinar. De forma que então nós estaremos sempre à disposição e, por favor, nos acompanhem, nos ajudem a desenvolver em todo o território nacional a contabilidade que tanto precisa de novos conhecimentos. Muito obrigado a todos. Olá, seja bem-vindo ao nosso workshop da CACICOM sobre arrendamento mercantil. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a nova norma contábil
para tratamento de operações de arrendamento mercantil, também conhecidas como leasing, e as alterações que aconteceram e que devem ser reconhecidas pelas empresas a partir do ano de 2019. Eu sou o professor Fernando Gaudi e vou apresentar para vocês essas principais mudanças. Muito bem, então vamos falar sobre leasing, arrendamento mercantil, a nova norma que é o CPC 6R2, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E nesse vídeo vocês vão poder ter uma ideia das principais alterações, principais mudanças e principais conceitos que foram introduzidos por esse novo pronunciamento no mercado brasileiro. Meu nome é Fernando Gaudi, eu sou professor titular da FUCAP Business School, fica em Vitória, Espírito Santo. Sou membro da Cassicom, um dos membros fundadores, além de ter uma boa experiência profissional na área de instrumentos financeiros, instituições financeiras e assim por diante. Então, vamos entender melhor como vai funcionar esse pronunciamento e como é que ele deve ser aplicado na prática. O pronunciamento trata sobre operações de leasing, operações de arrendamento mercantil. A emissão do pronunciamento foi em dezembro de 2017, o CPC 6R2, R2 porque é a segunda revisão que este pronunciamento sofre. E o Comitê de Pronunciamentos Contábeis preferiu denominá-lo como R2, ao invés de mudar a sua numeração. E a vigência passou a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, significa que nas demonstrações elaboradas para o final de 2019, 31 de dezembro de 2019, as empresas brasileiras já devem considerar os seus números para esse tipo de transação ajustados de acordo com os princípios contidos nesse novo pronunciamento. Lembrando que esse pronunciamento foi aprovado também pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela Comissão de Valores Mobiliários, entre outras entidades, portanto ele passa a ser mandatório aí no mercado brasileiro para as empresas que façam esse tipo de operação. E no CPC 6R2 existe um expediente prático com relação à adoção dos seus requisitos nas operações de arrendamento mercantil já existentes. Então, as empresas que já possuíam operações de arrendamento mercantil, se eles forem ou estivessem classificados como leasing, existe aí a possibilidade de aplicação, o que está contido lá no CPC 6R2, existe a possibilidade de aplicação da norma somente para as operações que estavam reconhecidas como operações de arrendamento mercantil. Para as outras operações que não estavam reconhecidas como arrendamento mercantil, esse expediente prático diz que se a entidade resolver adotá-lo, ela não precisa fazer uso da norma para esse tipo de operação. Então, esse expediente prático ele é importante para a primeira adoção, e as empresas vão observar aí qual seria o mais adequado. Bom, as mudanças do CPC 6R2 elas são significativas, mas principalmente para as empresas que são arrendatárias e que possuem arrendamentos operacionais, como por exemplo, se você tem um leasing de um terreno, um arrendamento de um terreno de longo prazo, ou seja, um contrato de aluguel de longo prazo, provavelmente esse contrato de aluguel vai se enquadrar como leasing dentro dessa nova norma. Antes ele era considerado um arrendamento operacional. Então o tratamento, como a gente vai ver, vai ser importante se entender quais são as alterações em relação ao que existia antes. Então o impacto ele tende a ser alto para esse tipo de operação. Então empresas que têm arrendamento operacional e que não tratavam esse tipo de arrendamento dentro dos requisitos de um arrendamento financeiro na classificação anterior.
né? E para as empresas que são arrendadoras e que também tenham arrendamento operacional, o impacto desse pronunciamento tende a ser elevado. Então, lembrando, você tem o arrendatário, que é quem usa o ativo, e você tem o arrendador, que é quem tem a propriedade do ativo e faz o arrendamento mercantil do bem para o arrendatário, né? Então, esse slide demonstra que operações que para os arrendatários de leasing operacional que antes ficavam fora do balanço, provavelmente passarão a ser reconhecidas dentro do IFRS 16/CPC 6R2, passarão a ser reconhecidos dentro do balanço das entidades. Para as empresas que tinham arrendamento mercantil do tipo arrendamento financeiro e eram arrendatárias, que são aquelas que usam o ativo, né, tem a posse do ativo, mas não tem a sua propriedade, provavelmente não haverá muitas alterações ou mudanças relevantes. Por que o pronunciamento é importante, antes da gente entrar especificamente nos pontos relacionados ao pronunciamento? Porque ele vai alterar muitos indicadores das empresas. A empresa que antes reconhecia, por exemplo, um aluguel, simplesmente a despesa relacionada àquele aluguel, ela vai passar a reconhecer uma dívida, portanto vai ter uma despesa financeira associada a esta dívida, não é mais uma despesa operacional, passa a ser uma despesa financeira, e ela passa a reconhecer o ativo no seu balanço como um bem de uso. E esse ativo, esse bem de uso esse direito de bem de uso passa a ser depreciado / amortizado. Então, a gente tem impactos em EBITDA, a gente tem impactos na alavancagem das empresas, no tamanho do ativo, na depreciação e nas despesas de aluguel, que tendem a diminuir enquanto os outros indicadores tendem a aumentar. Vamos falar agora de alguns termos chaves. Primeiro, o que é o arrendamento de acordo com o pronunciamento? O arrendamento é o contrato ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Então, isso significa que qualquer contrato em que exista transferência de ativos e que exista uma contraprestação, um valor que deve ser pago por uma parte à outra, isso se caracteriza como arrendamento, independente, né, da forma deste contrato. Então, isso é muito importante. De uma maneira geral, se expandiu o conceito do que é arrendamento. Tá? Então, de novo, se houve transferência de direito de uso de um ativo mediante a uma contraprestação, você tem a figura do arrendamento. Esse ativo subjacente pode ser um terreno, esse ativo subjacente pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, pode ser uma plataforma de petróleo, enfim, existem várias possibilidades. O arrendamento mercantil ele engloba todas elas. Então, só para exemplificar, a gente tem a figura do arrendador, tem a figura do arrendatário. O arrendador é a entidade que fornece o direito de usar o ativo subjacente, recebendo uma contraprestação por isso. Normalmente o arrendador é uma instituição financeira, né? Enquanto o arrendatário é quem usa, é a entidade que obtém o direito de usar o ativo e ela paga um valor para isso, paga uma contraprestação para ter este direito de uso. Então aqui no exemplo, a gente tem uma transação de leasing em que você tem um arrendatário que recebe, por exemplo, uma plataforma de petróleo, pagando uma contraprestação para o arrendador, que é uma instituição financeira, e ele passa a ter direito de uso dessa plataforma de petróleo. Mas a plataforma de petróleo é de propriedade do arrendador. Só que é um contrato normalmente de longo prazo, um contrato bastante sofisticado que regem essas operações muitas vezes. Algumas vezes os contratos são mais simples. Independente do prazo do contrato, se ele for superior a 12 meses, essas transações são tratadas dentro do CPC 6R2 e IFRS 16 como operações de arrendamento mercantil. Muito bem. E quais são os impactos contábeis? Ou seja, como que isso deve ser contabilizado? Bom, o arrendatário,
que é quem tem o direito de uso do ativo, ele vai reconhecer esse direito de uso. Então é uma categoria nova de ativo que foi criada, vamos assim dizer, chamada de direito de uso. Ou seja, ele reconhece esse direito de uso e reconhece um passivo de arrendamento, um passivo associado a esse direito de uso. O que é esse passivo? É quanto que ele tem que pagar de contraprestação para o arrendador. O que é o direito de uso? É o valor referente a esse ativo que ele passa a ter, controle e determinar como que aquele ativo vai ser usado nas suas operações. Por outro lado, no ponto de vista do arrendador, não houve mudanças significativas, na verdade a contabilização praticamente se manteve a mesma. Então o arrendador ele funciona muito como uma instituição financeira, ele reconhece aquele recebível, valor presente dos fluxos de caixa associados à operação de arrendamento, ele reconhece aquilo como um recebível, praticamente como se fosse uma operação de crédito, que na essência é exatamente isso que acontece. Importante atentar que tem uma exceção na norma, ou seja, para contratos de arrendamento de curto prazo ou de baixo valor, curto prazo são contratos inferiores a 12 meses, ou contratos considerados de baixo valor, então não existe a necessidade de aplicação aí do CPC 6R2, ou seja, existe uma exceção, mesmo que ele se enquadre naquela categoria de arrendamento, ou seja, tem uma transferência de direito de uso, mas existe essa exceção para essa categoria específica, para essas características específicas de contrato. E alguns conceitos vão ser importantes aqui, vou passar rapidamente por eles, mas são importantes para a gente entender a aplicação do pronunciamento. Primeiro, a taxa de juros implícita no contrato, ou seja, é a taxa de juros que permeia o contrato de arrendamento mercantil e basicamente é a taxa de juros que iguala o valor dos fluxos de caixa futuros relacionados àquele contrato, os pagamentos que vão ser feitos, as contraprestações relacionadas àqueles contratos, com o valor justo do ativo que está sendo arrendado. Então, é como se fosse a taxa interna de retorno daquele contrato e essa taxa vai ser utilizada para você fazer a contabilização. A taxa incremental de empréstimo é o custo que a empresa teria para pegar uma dívida emprestada, nas mesmas condições do arrendamento. Em algumas situações, ela vai ser usada em substituição à taxa de juros implícita para contabilização, como a gente vai ver. Na verdade, na adoção inicial, é a taxa incremental sobre o empréstimo que deve ser utilizada. O valor residual garantido é a garantia feita ao arrendador por uma parte não relacionada de que o valor do ativo subjacente será, no mínimo, o valor especificado, ou seja, é um valor que é garantido contratualmente para o arrendador referente ao ativo que está sendo arrendado. E o pagamento variável de arrendamento, alguns arrendamentos possuem parcelas que podem ser variáveis e existe uma separação aí no pronunciamento entre parcelas fixas e parcelas variáveis. Portanto, a primeira etapa para você avaliar se existe um arrendamento e se ele deve ser tratado dentro do escopo do CPC 6R2 e FRS 16 é esse fluxogramazinho que eu coloquei aqui para vocês. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: existe um ativo identificado? Ou seja, tem um ativo subjacente que permeia esse contrato? Se a resposta for não, o contrato não contém um arrendamento. Se a resposta for sim, o cliente tem direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do ativo durante todo o período de uso? Se a resposta for não, não é um contrato de arrendamento. Se a resposta for sim, aí você vem para uma outra pergunta. Quem determina, quem direciona a finalidade do ativo durante o período de uso? Se for o cliente, o contrato contém um arrendamento e deve ser contabilizado como tal. Se for o fornecedor, o contrato não tem um arrendamento. Se as especificações, a determinação de uso estiver estabelecida no contrato, aí você vem para uma outra pergunta. O cliente tem o direito de operar o ativo durante todo o período de uso, sem que o fornecedor, o arrendador, tenha o direito de alterar essas instruções? Se a resposta for sim, ou seja, o controle do ativo, a determinação de como o ativo vai ser utilizado é toda feita pelo cliente. Se a resposta for sim, o contrato tem um arrendamento. Se a resposta
for não, aí você vem para uma outra pergunta que diz respeito à especificidade do ativo, ou seja, o cliente projetou o ativo de modo que predetermina como e para qual finalidade esse ativo vai ser utilizado. Se esse ativo só puder ser utilizado pelo cliente, as características técnicas, especificações forem feitas por ele, portanto a resposta seria sim, o contrato tem envio ao arrendamento. Se a resposta for não, o contrato não tem um arrendamento. Então, esse é um fluxograma que dá uma ideia para identificar se um contrato entre duas partes, em que você tem a cessão aí de direito de uso de um determinado ativo, contém ou não contém um arrendamento. Muito bem. Esse arrendamento ele pode ter alguns componentes, né? Então você pode ter uma contraprestação que tenha mais de um componente, e se esse arrendamento contiver mais de um componente, para o arrendatário ele pode fazer a avaliação do preço individual relativo de cada componente, e também deve fazer uma avaliação aí do preço individual agregado dos componentes de não arrendamento, né? Ou, de uma maneira geral, ele pode contabilizar o contrato como um todo. Então, você pode ter um contrato, por exemplo, de arrendamento que tenha a cessão de direito de uso de uma máquina, de um equipamento, mas no mesmo contrato você tem também a prestação de serviços. Então é um contrato que tem mais de um componente. A questão aqui é como é que você separa esses componentes. Você pode fazer a separação, ou o pronunciamento também te dá a possibilidade de tratar o contrato como um todo. Ok? Muito bem. Com relação à contraprestação, do ponto de vista do arrendador, para um contrato que contém um componente de arrendamento, né, e um ou mais componentes adicionais, o arrendador deve alocar esses valores de acordo com o que a norma de receitas prevê, né? O CPC 47, ele tem lá toda uma estratégia, um direcionamento de como você aloca aí, componentes de uma receita que são quebrados, uma receita que tem mais de um componente. Então o arrendador deve observar esses itens, né, que estão lá nos itens 73 a 90 do CPC 47 para determinar qual vai ser a receita reconhecida. Bom, e como é que é a mensuração? Mensuração inicial, né, do arrendamento mercantil, ela deve levar em conta para o arrendatário o valor presente das contraprestações que serão pagas, levando em consideração a taxa de juros implícita no arrendamento. Então, o arrendatário ele deve contabilizar o passivo de arrendamento, pegando todas essas contraprestações, trazendo a valor presente para uma taxa de juros, que é a taxa do contrato, a taxa de juros implícita naquele contrato, e aí ele vai reconhecer o passivo por este valor. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, mostrar como é que isso funciona. Se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, aí o arrendatário ele deve usar a taxa de juros incremental sobre os empréstimos, ou seja, se ele fosse captar recursos no mercado, quanto que ele pagaria para fazer essa captação, essa que deveria ser a taxa utilizada, se ele não tiver possibilidade de estimar aí, a taxa de juros incremental. Bem, isso significa então que o passivo de arrendamento ele vai ser o valor presente dos pagamentos do arrendamento mais o valor presente dos pagamentos esperados no fim do contrato, se houver, por exemplo, uma opção de compra, se houver, por exemplo, o valor residual garantido, se houver, por exemplo, alguma especificação contratual que tenha alta probabilidade de acontecer lá no vencimento. Então, você tem que levar em conta todos esses itens para determinar o valor do passivo de arrendamento. Muito bem, depois que o passivo for reconhecido, ele vai sendo diminuído toda vez que houver um pagamento da contraprestação, ele vai sendo incrementado toda vez que você reconhece aí um encargo financeiro, e aí você vai fazendo esse controle desse passivo, da evolução desse passivo. Do ponto de vista do ativo, então reconheceu o passivo de arrendamento, aí você tem que reconhecer o ativo de direito de uso. Do ponto de vista do ativo de direito de uso,
ele vai ser reconhecido pelo custo. E o que significa isso? Ele vai ser o passivo de arrendamento, mais quaisquer pagamentos antecipados que aconteceram, mais quaisquer custos diretos iniciais, custos relacionados diretamente com a elaboração do contrato e operacionalização do contrato, mais custos estimados de desmontagem e remoção, se houver. Então, por exemplo, você pode estar construindo uma máquina, um equipamento que daqui a 10 anos, quando ele vai ser, quando a vida útil daquele ativo termina, ele precisa ser desmontado e existem regras para que isso seja feito. Então você tem que estimar esse custo de desmontar e alocar isso, colocar isso no custo do ativo, menos qualquer incentivo que você tenha recebido. Então o ativo de direito de uso, ele compõe todas essas parcelas, não é somente o valor do passivo de arrendamento, mas além do passivo de arrendamento podem ter esses outros componentes. Muito bem. E esse ativo de direito de uso, ele vai sofrendo depreciações ou amortizações e também fica sujeito ao impairment. Importante também mencionar que ele pode ser corrigido por qualquer remensuração do passivo de arrendamento, caso haja aí a necessidade de uma reavaliação ou modificação dos pagamentos fixos, ou seja, podem ter, por exemplo, parcelas que sejam corrigidas ou alterações, modificações nos termos contratuais. O ativo de direito de uso também deveria ser remensurado. Muito bem, vamos ver um exemplo para entender como é que esses conceitos do CPC 6R2 devem ser tratados na prática de uma maneira um pouquinho mais clara. Então eu trouxe uma situação aqui que você tem uma empresa que faz um contrato de arrendamento de uma máquina no dia 31/12/0 para passar a valer aí para os próximos 5 anos. Então o prazo do arrendamento são 5 anos. O valor da contraprestação, o valor que ela deve pagar referente a esse arrendamento é de 10 mil anual. A vida útil do ativo são 6 anos. No contrato de arrendamento existe uma opção de compra ao final deste contrato no valor de 5 mil, ou seja, se a empresa tiver interesse, ela pagando 5 mil, ela adquire aquele ativo ao final do seu contrato e existe uma alta probabilidade de que isso aconteça aqui nessa situação. O valor residual do ativo é de 5 mil e o valor à vista, ou seja, se você fosse adquirir esse ativo, essa máquina no mercado, hoje ele estaria sendo negociado aí por 41.012,47. Bom, com esses dados em mãos, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, você deve avaliar se existe um contrato de arrendamento. Então, dadas as características, você tem a transferência de direito de uso do ativo, você tem um prazo especificado, você tem uma contraprestação, então esse contrato se enquadra como arrendamento mercantil. Então, do ponto de vista da arrendatária, que é a empresa que vai utilizar esse ativo, ela deve reconhecer um passivo de arrendamento e um ativo de direito de uso. O valor do passivo de arrendamento a ser reconhecido diz respeito ao valor presente das contraprestações. Outra coisa importante é também você determinar qual é a taxa de juros incremental, ou seja, qual é a taxa que vai dar origem aos encargos financeiros. Então vamos ver como é que seriam as contabilizações referentes a este contrato do ponto de vista da arrendatária. Então a primeira coisa que ela tem que calcular é a taxa de juros incremental. Como é que é feito esse cálculo da taxa de juros incremental? Aqui eu coloquei as teclas da HP, só para você poder acompanhar. Então, como o valor justo da máquina é 41.012,47, os pagamentos da contraprestação anuais são de 10 mil, o prazo do contrato são 5 anos e existe uma opção de compra ao final que provavelmente vai ser exercida no valor de 5 mil. Então você dá a entrada com esses valores na HP. 41.012,47 CHSPV, 10.000 PMT, 5N, 5.000 FV e aí você aperta a tecla I. Ao fazer isso, a HP vai calcular a TIR, a taxa interna de retorno destes fluxos de caixa e vai te retornar 10%. Então 10% seria a taxa de juros incremental referente a esse arrendamento. Você vai guardar esses 10% porque esses 10% vai ser utilizado para calcular
a despesa financeira, né, o valor referente à despesa financeira desse arrendamento. Bom, o lançamento inicial vai ser o seguinte: eu vou contabilizar um direito de uso do ativo por R$ 41.012,47, mais os encargos financeiros a transcorrer, que são de R$ 13.987,53, então isso perfaz os R$ 55 mil, e eu tenho um passivo de arrendamento aí de R$ 55 mil. Muito bem. Então, a depreciação vai ser 41.012,47 menos 5 mil, que é o valor residual, dividido por 6, que é a vida útil do ativo. Portanto, o valor da depreciação a ser reconhecida é 6.002,08. Então, reconheço a despesa de depreciação contra a depreciação acumulada. No pagamento do arrendamento, da contraprestação, debito meus passivos, credito caixa. E devo apropriar o valor da despesa financeira no final do período, no final do ano, que vai ser com base naquela taxa de juros implícita que a gente calculou, de 10%, 10% em cima dos 41.012,47, eu vou chegar no valor da minha despesa financeira de 4.101,25 e diminuo, credito os meus encargos financeiros a transcorrer, que é aquela conta que estava compondo o ativo de direito de uso. Muito bem, aqui a gente vê esse fluxo de pagamentos, o fluxo de pagamento da dívida. Então, ela foi reconhecida no momento inicial, 41.012, aí eu vou ter um pagamento de 10 mil, reconheço a despesa de juros 401,25, portanto, a diferença do pagamento para a despesa vai ser a redução da dívida. No período seguinte, ela está, no final do período 1, ela está no valor de 35.113,72. No próximo período tem um novo pagamento de 10 mil, reconheço a despesa de juros 10% agora sobre 35.113,72, que vai dar 3.511,37, e assim por diante até chegar no final do prazo do meu arrendamento, meu saldo da dívida, meu saldo do passivo vai ser de 0. Muito bem. E aqui a gente vê todos os impactos que você teria com relação a essa contabilização, né? Ativo de direito de uso de 41.012, financiamento por arrendamento de 55, menos os encargos financeiros a apropriar de 13.988, então contabilizei aqui o ativo por 41.012, o financiamento reduzido dos encargos também vai dar 41.012. E com o passar do tempo, eu vou reconhecendo a minha despesa financeira e os pagamentos referentes ao arrendamento, lembrando que no último período é 15 mil, porque eu tenho o pagamento também da opção de compra. A gente está assumindo aqui que vai ser adquirido o ativo. E, portanto, você tem a evolução aqui dos saldos, tanto do ativo de direito de uso, o valor da depreciação, as despesas financeiras, e aqui você vê o total da despesa ao longo do período do arrendamento, e você vê a evolução dos saldos patrimoniais ao longo do arrendamento também. Portanto, a gente consegue enxergar que para a arrendatária ela tem um impacto na depreciação, ela tem um impacto na despesa financeira, ela tem o reconhecimento do ativo de direito de uso e do financiamento por arrendamento, bastante diferente do que era considerado anteriormente. No ponto de vista do arrendador, que é a instituição que faz o arrendamento, aí ela vai ter que definir basicamente se o arrendamento é do tipo financeiro, do tipo operacional, mas basicamente as regras não mudam, as regras continuam as mesmas para os arrendadores. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí a questão do tratamento dos arrendamentos mercantis de acordo com o CPC 6R2 e FRS 16. Um abraço a todos, até a próxima.